Quando se fala em filmes infantis, já imagina aquelas produções leves, cheias de musicais, que deixam as crianças fascinadas. Mas porém, muitos deles são tão bizarros que ao invés de divertir, causam traumas. E hoje vamos ver aqui 5 filmes infantis bizarros e assustadores. Para começar, vou falar de um clássico dos anos 40. Eu estou falando de O Mágico de Oz, uma produção cheia de cores vivas, muitas músicas legais, muitas aventuras e etc. No filme, acompanhamos uma jovem de 11 anos chamada Dorothy, que após uma discussão com a sua família, decide fugir, mas se arrepende e volta no meio de um furacão. A garota acaba batendo a cabeça e o furacão a leva até o mundo de Oz. E para voltar para sua casa, precisa ir até o Mágico de Oz, seguindo o caminho das Pedras Amarelas. E nesse caminho ela acaba encontrando uns amigos que a ajudam nessa jornada. E esses são um espantalho que quer ter um cérebro, um homem de lata que deseja ter um coração e o leão covarde que deseja ter coragem. Essa jornada não será fácil, pois tem uma bruxa muito má que não quer de jeito nenhum que eles cheguem ao seu destino. Bem, falando assim parece que não há nenhum problema com o filme, mas quando vamos para os bastidores, é aí que ele acaba virando um filme de terror. Por conta do calor infernal que os atores passavam no set de filmagens, chegando a passar cerca de 16 horas diárias de gravações. Além também dos acidentes e atores que foram parar no hospital, como foi no caso do Homem de Lata, que foi interpretado por 2 atores. O primeiro inalou pó de alumínio e foi parar no pronto-socorro, e o segundo quase fica cego. Sem falar também da bruxa que teve queimaduras de 2º grau nessa cena. Uma dublê também que foi parar no hospital por conta que a vassoura simplesmente explodiu. O que é mais perturbador é no caso da atriz Judy Garland, que teve que ficar na base de remédios para se manter acordada e remédios para acordar também. E ainda levou um tapa na cara do produtor do filme para ela ficar séria em uma cena. E até chegou a desmaiar no set de filmagens. Por conta de quê? Por conta da sua dieta e por conta das cirurgias plásticas que a sua mãe obrigava a garota a fazer para manter a aparência jovem. Então ela não aguentou e acabou desmaiando no set de filmagens. E ainda tem muito mais coisas sombrias por trás desse filme. Quem diria que por trás da alegria desse clássico existia coisas tão assustadoras assim? Meus amigos, as aparências enganam. Exatamente. E em número 4 temos Abracadabra. No Halloween, 3 bruxas do século 17 chamadas Melwy, Winnie e Sarah foram convocadas para o século 20 através de um antigo ritual. Essas 3 bruxas já foram banidas de sua época devido à prática de bruxaria. A sua única missão no século 20 é garantir que permaneçam eternamente jovens e imortais. Apesar das complicações, elas são determinadas a ter sucesso, mas mal sabiam elas que tinham que lidar com crianças intrometidas e um gato falante peculiar que pode representar uma ameaça aos seus planos. Bom, por que eu acho esse filme bizarro e assustador? Primeiramente porque envolve bruxaria. E isso é normal nos dias de hoje, pois muitos filmes abordam magias e feiticeiros do bem. As bruxas aqui não apresentam ser uma ameaça por conta de seus jeitos atrapalhados. Só que só parecem, porque o plano delas é devorar a alma de todas as crianças do mundo para se manterem sempre jovens. E convenhamos, isso é bem perturbador. E um mini spoiler. No século 17, elas são condenadas à forca por conta de suas bruxarias e por devorar a alma de uma inocente criança. Isso está no comecinho do filme e já começa chocante, mas claro, em um tom leve, pois se trata de um filme de terror livre para todos os públicos. E você, o que acha dos filmes? Pois ainda existe mais uma sequência cujo não assisti ainda. Abracadabra é bizarro e assustador ou é exagero meu? Comente aí abaixo. Bom, esse filme não é totalmente focado no público infantil, mas é adequado para todas as idades. Em Os Fantasmas Se Divertem, Bárbara e Adam morrem depois que seu carro mergulha em um rio. No entanto, a morte não é o fim,
pois o casal fica preso à sua residência no interior da Nova Inglaterra como fantasmas durante o próximo meio século. Infelizmente, o período de tranquilidade é interrompido com a chegada de um casal rico que comprou recentemente a propriedade. Apesar das tentativas de afastar os compradores, o casal descobre que suas inofensivas travessuras fantasmagóricas não tiveram sucesso. Mas a situação rapidamente foge do controle quando Lydia, a estranha gótica filha do casal, é a única que consegue ver e se comunicar com Bárbara e Adam. Apesar da compaixão por Lydia, o casal contrata os serviços de um bioexorcista chamado Besouro Suco para assustar os habitantes. Um grande clássico de Tim Burton que envolve fantasia, comédia e terror, que bota medo na criançada. O filme é cheio de criaturas bizarrinhas, sendo alegre e macabro ao mesmo tempo. E em 2024 terá uma continuação com Michael Keaton voltando no papel do fantasma com uma mistura de Coringa e Máscara para te assustar novamente. Então é só aguardar chegar 2024. In your afterlife, Michael Keaton is Beetlejuice. And the ghost with the most name. Esse próximo filme eu gostei demais e eu estou falando de Gremlins. E então, em busca de um presente único para seu filho, um inventor se depara com um objeto intrigante enquanto passeia por uma loja em Chinatown. O proprietário inicialmente se recusa em vender a criatura, mas mesmo assim consegue levá-la com a ajuda de um garoto. Mas, no entanto, algumas orientações são dadas. Que a criatura não pode ser alimentada após a meia-noite e, em hipótese alguma, água e luz podem entrar em contato com ela. Previsivelmente, cada uma dessas diretivas é flagrantemente ignorada, claro, né? Porque senão não teria filme, gerando uma horda de feras ameaçadoras que embarcam em um ataque destruidor na cidade em plena véspera de Natal. Quem diria que uma criatura fofa dessa se tornaria no cão chupando manga? O filme já tem 39 aninhos e ele é muito bem feito, sem contar também que a aventura é muito boa. O filme não é só bonitinho, mas também tem seus momentos de terror. Se você não viu, é uma boa opção para ver no Halloween ou em qualquer outra data. E falando de filmes infantis que são bizarros e assustadores, não tem como, em hipótese alguma, não falar de Convenção das Bruxas. E eu estou falando do clássico de 1990, não confunda com o de 2020, ok? Sim. Bem, o jovem Luke, depois de ter perdido seus pais, vai para um hotel na Inglaterra junto com sua avó. Para a surpresa deles, no hotel estão hospedadas várias bruxas que fazem uma convenção. E o jovem Luke observa tudo e descobre que o plano das malvadas megeras é transformar todas as crianças do mundo em ratos. Só que as bruxas descobrem que Luke estava ouvindo tudo e aí testam a fórmula nele. Se lascou, coitado. Convenção das Bruxas é um clássico cult voltado para o público infantil. Só que acabaram exagerando e passou a ser mais um filme de terror do que de fantasia e aventura. Tem também um remake de 2020 que não é tão bizarro assim como o clássico, pois até hoje o clássico é muito bem lembrado por conta de suas cenas perturbadoras e mais ainda com a aparência da bruxa-chefe. E que maquiagem, meus amigos. A produção, ó, caprichou tanto que é impossível não ter pesadelos com essa bruxa capirotesca até hoje. Eu tenho medo. E você já viu algum desses filmes que foram citados aqui na lista? Se sim, me conte aí se você achou algum deles bizarros e assustadores. E se ainda não viu, veja agora mesmo, mas claro, sem crianças na sala. Eu fico por aqui e quem sabe um dia nos vemos por aí.